meus queridos, estamos de volta para mais uma aula, galerinha. Agora é aquela hora do nosso bate-bola jogo rápido. Verdade. Pega o material que você recebeu aí, já vai assinalando as principais questões que nós vamos rever. Mas, Tatá, nós temos um agradecimento hoje? Com certeza! A gente já vai começando essas dedicatórias, né? Oferecendo aí as nossas aulas para quem nessa aula. Abre aí, produtora, nossa telinha. Quem está aqui na nossa pegada na aula 7.2, olha aí, galera! Muitas palmas, muitos beijos. Para quem, professor? Para o pessoal, para os estudantes e para a professora da escola, Roberto Nepomuceno, da extensão Roberto Marinho. Primeiro ano, professora Neuza, um beijo para você, um beijo para os nossos alunos. Vinícius, beijo para você, ele topa tudo. Pessoal, Vinícius. muito obrigado pela participação de vocês, viu? Quem sabe um dia aí, ó, o tio aparece aí pra conhecer cada um de vocês pessoalmente. Professora Neuza, ó, é nóis, hein? Muito obrigado pela sua participação. Eu lembro da professora Neuza nas nossas atividades aqui em Rondônia, nas formações. E, professora Neuza, estou aguardando aí a sua participação juntamente com seus estudantes. Pode mandar aí para nós, professora, junto com eles, todas as dúvidas que eles tiverem. E assim, possível, a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Perfeito! Vamos lá, prof? Vamos! A apicultura foi o nosso assunto da aula 7.2. E olha lá, nós falamos sobre a importância biológica, né? Falamos dessa hierarquia dentro da sociedade das abelhas, a presença da rainha de uma rainha, né, professor? Sim. Para cada colmeia, a presença de machos, a presença de operárias. Falamos que existe uma estratificação dessas operárias. Verdade. Falamos da importância do quê? No ambiente aquífero para que esses animais consigam aí realizar a sua função dentro da pecuária. Verdade. Que é a apicultura. Falamos o que mais, prof? Pessoal, muito importante, falamos sobre identificar essas morfologias, falamos sobre a importância da utilização do equipamento de proteção individual, tá? E é importante também... Os fumegadores, né? Isso, é importante frisarmos uma coisa que a Tatá falou, mas vamos falar aqui, professor, nessa aula é só um pano de fundo. Sim. É muito importante a gente observar uma questão, não só é a produção do mel, não é somente a produção do própolis, não é somente a produção do geleia real, não é somente se preocupar se isso vai ser voltado para a linha alimentícia, a linha farmacológica ou a linha de cosmético. É imprescindível também entendermos as relações desses agentes polinizadores para viabilizar o reflorestamento, a permanência e a variabilidade genética das árvores nativas, que estão diretamente ligados com o desenvolvimento dos animais que estão ali também. E, prioritariamente, elas auxiliam no processo de polinização também de algumas culturas que nós fazemos no campo, tá bom? Verdade, prof. E aí a gente dá aquela pausa. Isso, galerinha. Aperta aí, tá? Agora vocês vão ficar com as atividades, mas daqui a pouco nós vamos voltar para poder fazer as correções e tirar algumas dúvidas. Galera, já, boa segura atividade aí para vocês. Bem, meus queridos. Rapaz, tu viu? O efeito, a mediação sai do teu coração, cara. É doido. Meus queridos, esse é o momento que nós vamos corrigir as atividades durante, né, a elaboração, a resposta aí. Ai, professor, e agora eu não sei se eu acertei e deixei alguma coisa indesejada aqui, por exemplo, faltou alguma coisa? O que nós vamos fazer? Sempre lembrando, nós vamos colocar as questões, não é isso, Tatá? Sim. Vamos ler as questões, mostrar a resposta, galera. Respostas abertas, questões discursivas, não precisa ficar idêntico, igual. Nós vamos ficar sublinhando as palavras, se for necessário, nós vamos voltar, né, Tatá, no slide para poder responder aí. E também as questões fechadas. Questões fechadas, queridos. Se você assinalou a questão A e for a B, a gente vai explicar por que não é a alternativa B, não é a alternativa C. E outra coisa,
sempre vamos dar tempo para você inserir alguma coisinha lá que você esqueceu, alguma palavrinha. Verdade. É isso, tá? Sim. A gente deixa na telinha para você ir fazendo toda essa organização no seu caderno, ouvindo aí as nossas explanações. Perfeito? Vamos jogar lá a primeira Aumenta questão. a tela, diretor. Questão de número 1, prof. Podemos caracterizar as instalações dos apiários em 2 tipos. Assinale a alternativa correspondente aos 2 tipos de instalações do apiário. Gente, antes de mostrarmos as alternativas, eu sinto a necessidade. I feel. O quê? Eu sinto a necessidade de a gente rever esse assunto. Então, olha só. Primeiro aí, nós temos o apiário fixo. Professor, lembra, pessoal? O que é o apiário fixo? O apiário fixo ele é caracterizado pela permanência dessas colmeias em um lugar durante todo o mês ou todo o ano no mesmo local, no qual as abelhas elas vão explorar as fontes florais, tá? E aqui, ó, tem que ter 1.500 metros de raio de ação para essas abelhas. Então, o apiário fixo, ele não muda, tá bom? Agora, tem o apiário migratório. Professor, oi, o que é? O que significa esses apiários migratórios? É que ele vai mudando de local conforme o período de floração. Em um local, por exemplo, você vai colocar o apiário próximo, claro, nós vamos ver a distância. Próximo à plantação de cacau, próximo à plantação de café, dependendo da época floral. Ah, mas eu estou usando árvores nativas. Aí você tem que fazer aquele levantamento de árvores nativas para saber aonde está tendo essa floração, em que época do ano. Tudo bem? Ah, agora relembrou, pessoal? Sim, professor, nós relembramos! Que é isso? Questão número 2. Não, a gente estava revendo. Opa, desculpa aí, prof. Me distraí aqui. Agora, depois dessa recapitulação, vamos ver quais são as alternativas. Olha aí, ó. Alternativa A. O apiário, a gente está querendo saber quais são os 2 tipos de apiário. Existe o apiário intercalado e o apiário sazonal. Essa foi boa, podia se chamar sazonal, né? Apiário migratório e apiário sazonal, apiário convexo e apiário enfileirado, apiário fixo e apiário migratório ou apiário enfileirado e apiário convexo? Pelo amor de Deus, né, gente? Apiário fixo e apiário migratório. A alternativa D. Então não ficou claro aí, a gente está observando, galerinha, que esses apiários vêm de encontro com o quê? Com a classificação da sua propriedade. Se você tem fontes florais que vão suprir as necessidades da colmeia, porque elas precisam se alimentar, pode ser fixo. Agora, se está muito distante, então vai falar que seu apiário ele é migratório, de acordo com a distância do local de floração. Ok? Vamos então para a segunda questão agora. Segunda questão. A indumentária é o equipamento de proteção individual, EPI, do apicultor. Professor, oi, o que é apicultor? É a pessoa que cria abelha, é a pessoa que faz toda a manipulação, trato cultural. Né? O trato cultural não, manejo. Sim. Trato cultural é vegetal, manejo. Referente a esse tipo de vestuário, assinale a alternativa que inclui todos os itens. Galerinha, ó, professor, pelo amor de Deus, eu só lembro do macacão branco, é uma coisa branca. Olha aqui, ó, só pra gente rever, ó. O que constitui o EPI? O EPI ele constitui uma máscara, de luva, de bota, de chapéu, né? Sempre vedado, bem vedado, tá bom? Para não deixar entrar. Professor, é verdade que quando a gente tem que usar esses EPIs, a gente não pode tomar banho? Não, tomar banho tem que tomar, mas não pode ter passado perfume, desodorante. Eles são muito sensíveis, elas né? São sensíveis, então às vezes ela não está te atacando. Ela caso do odor. Tá se defendendo, que ela acha estranho. Odor, não, às vezes é o odor que atrai ela, mas ela não vai te picar. Mas aí, por você se movimentar e machucar ela, tu leva um ferro. Então é por isso. Defesa. E aí começa a ser defesa. Tá bom? Então, muitas vezes, o que eu ia falar? Eu estou mostrando aqui porque, lembra
o estudo, através de Sensibilidade? hormônios que a abelha solta, o pessoal está estudando uma forma de você extrair das abelhas Sim, o produto que vai fazer com que as glândulas de Nasanov. Aí essas glândulas vão produzir, né, um feromônio, um odor, para que a gente utilize para proteger crianças que são alérgicas à picada ou pessoas que vão manipular a abelha e não serem atacadas por um procedimento errado, tá bom? É em relação à EPI, coisas de segurança. Então, aqui, voltando, nós estamos... Quais são... Uma EPI é constituída de quê? É isso? Quais são as partes do EPI? Alternativa A, macacão, máscara, colete e luva e tênis? Então, gente, a gente sabe que tem que ter o quê? A gente sabe que tem que ter aí um macacão, uma máscara ou uma tela. Tá? Quando a gente fala máscara, é aquela tela. Tem as luvas, tem a bota, chapéu, bota. O importante é bota. Tem muito tênis aí, né? Uma coisa importante. Bota porque tem cano longo e fechado. E, tanto o macacão, ele tem punheira, né? Que é manga longa, né? Manga longa, punheira, e também no pé. Veda, né? Isso. Agora, pessoal, eu fiquei em dúvida, professor, porque tem um fumigador. O fumigador, ele não serve para defender você, para proteger você. O fumigador faz com que as abelhas ingiram mel e elas não consigam voar. Aí, elas ficam o quê? Dentro da colmeia. Tá bom? Algumas já estavam lá fora. O fumigador, ele não protege como o EPI. Então, a única alternativa aí é a alternativa E. Macacão, máscara, luvas, botas e chapéu. Questão número 3. Acabamos de falar. Hein, prof? O fumigador é uma peça indispensável no manejo. Olha aí. Viu? Quando a gente fala de uma coisa que é uma atividade direta com a criação. Com a criação, manejo. Manejo está relacionado ao quê? Ao fumigador, que é um equipamento, não a um utensílio de proteção, né? Como as abelhas, ok. O fumigador é uma peça indispensável no manejo com as abelhas. Qual o objetivo? E os cuidados quando... O professor já deu um spoiler aí, né? Poxa! Clica aí, Tatá, que eu vou ler. Olha aqui, eu vou ler e depois eu vou explicar. Por quê? Porque o estudante pode pensar assim, meu Deus, tem que estar igualzinho que está aí? Não! A nossa resposta é assim, ó. Você está vendo aí, o objetivo é dificultar o uso do ferrão das abelhas. Isso acontece por quê? Porque a fumaça vai estimular o consumo de mel pelas abelhas, fazendo-as ficar com as vesículas melíferas cheias e sem conseguir usar o ferrão. Aí, galera, vamos só fazer a nossa parte aqui, olha só. O professor não escreveu tudo isso. Eu só coloquei assim, dificultar que ela ataque, tá certo? Tá. Dificultar que ela use ferrão, tá certo? Tá. Qual o objetivo? Fazer ela beber mel. Ficar com o papo cheio, tá certo? Tá. O fumigador faz isso. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Se você falou assim, para ela não atacar, tá certo? Tá. Eu quero que você entenda que assim, para ela não atacar, envolve o quê? Fazer com que as vesículas melíferas fiquem cheias, sem conseguir usar o ferrão. Não, tá certo você colocar, dificultar o uso de ferrão, dificultar o ataque, fazer ela ficar presinha, parada lá dentro da caixa. Tá correto, professor, o que ele escreveu? Tá, mas ele tem que ter o entendimento que essa fumaça, o fumacê, ou fumigador, como eles falam, fumacê não, fumacê é para nós quando vai atacar sobre dengue, malária, sou idiota. Fumigador. É fumigador. Fumigador a gente vai ver depois como é que é produzir essa fumaça gelada, é uma fumaça que não irrita os nossos olhos, entendeu? É muito semelhante àquela não é quente, né? Aquela fumaça
Tatá, quando a gente vê nos shows dos artistas soltando aquilo, é muito semelhante. Mas só que para a abelha é tão sensível que tem outra coisa, tem que tomar cuidado, que não é qualquer madeirinha não, não é essa rapilha qualquer uma que a gente usa não. Tá? Perfeito. Ok. Deixa eu ler. Tá sem óculos, deixa eu ler. The question 4. Ainda tem aí. A fumaça deve ser fria. Pera lá, prof. Tem ainda? A fumaça deve ser fria para não aumentar as abelhas. Não A fumaça não deve ser aplicada com pelo menos 20... Tem que ser aplicada, né? 20 centímetros de distância da colmeia. Gente, é uma coisa... É verdade. Pessoal, aproximadamente aí 20 centímetros mesmo. Sabe por quê? Já foram... galera, essa parte que eu acho 10. Come on. Pra mim, meu diretor. Gente, é uma coisa muito importante aqui, ó. Por que essa distância? Como é que eu sei que essa distância? Gente, todos os manejos que nós realizamos dentro de um tratamento de uma criação foram testados. Foram feitos quando você faz a aproximação menos, ou mais ou a média. E aí tem efeitos diferentes. Quando você coloca menos de 20 centímetros, você ocorre a possibilidade da retirada das abelhas de toda a colmeia. Vai estar o bicho todo fora. Então, na grande maioria, é verdade. O que eles fazem, então? Já fizeram o teste. Já chega, assim, uns 2 metros do apiário. Apiário? A colmeia é uma coisa, a caixa é uma coisa. A apiário é um conjunto. Então, 2 metros já chega fumegando. E aí, tu chega próximo da caixinha, uns 20 centímetros, mas tu já chegou fumegando. Se tu deixar para jogar a fumaça bem perto da colmeia, vai sair abelha para tudo que é de lado. Porque Skinner fala isso, né? Skinner, aquele vertente da psicologia que fala, para toda ação tem uma reação. Se tu tem um estímulo positivo, tu vai ter uma resposta positiva. Um estímulo negativo, uma resposta negativa. Quer dizer, a ação bem operacionalizada, tu vai conseguir ter o objetivo. Um resultado, né? Um resultado, tá bom? Mas isso é o olhar da ciência, galera, tá bom? Não se preocupe. É que eu quero introduzir isso aos poucos. Vamos lá. Sim. The last question. Open aí, meu diretor. Questão 4. Enxame de abelhas. Num enxame de abelhas existem 3 tipos básicos de abelhas. Identifique a função de cada um na colmeia. Olha aí, ó. Rainha, operária e zangão. Tatá, olha aqui, ó. Pum, pum, pum. Rainha, operárias e zangão. Lembra que elas têm morfofisiologias diferentes. A rainha, a única fêmea que pode ser fecundada. Operárias são responsáveis por todas as atividades dentro da colmeia. Essas atividades nós vamos ver na próxima aula. Tem a limpeza, tem a babá, tem a higiênica lá de onde está pondo os ovinhos, tem as faxineiras que ficam na beirada, tem as faxineiras de dentro. E tem as externas. E tem as faxineiras, e tem aquelas que ficam sobrevoando, sentinelas. Elas estão só observando se está vindo alguém. Gente, lembrando que elas são originadas por partenogênese, né, professor? O conceito que a gente trabalha ali na biologia, né? Perfeito. E o zangão, a única função desse coitado aqui, ó, é fecundar a rainha. Pimba, pimba, pimba. Letes! Questão 5. Em relação à instalação de um apiário, o local a ser escolhido deverá ter flora apícola, claro, abundante, para que sejam fornecidas abelhas em quantidade suficiente Aí, galera, néctar para a produção do mel, pólen, como fonte de proteína, ele também. Mas, meus queridos, só para a gente finalizar aqui a nossa aula, lembrar, claro que é isso que nós sempre estamos falando aqui para você, mas a nossa vertente é colocar as outras possibilidades. A gama de possibilidades que você pode pegar essa matéria-prima e fornecer para a farmacologia, alimentícia e cosmético. Perfeito. Quer saber mais? Acompanhe nossas aulas aqui, tá bom? Um abraço a todos vocês. Tchau, gente. E até a próxima.